Deus é tremendo, meus irmãos. Domingo passado, o que vai acontecer nesta noite aqui, o Senhor já tinha me mostrado. Eu não sei se vocês acreditam em revelação, mas o que vai acontecer aqui nesta noite hoje, o Senhor já havia me mostrado. Eu vi o que vai acontecer aqui nesta noite em uma visão. E eu falava com o Senhor, eu falava, Senhor. E de repente o pastor me manda uma mensagem, se eu pregava nesta noite. Deus é tremendo, irmão. Então tudo que vai acontecer hoje não é o Iá, não é o Rafael, é Deus. É Deus, porque a honra e a glória é do Senhor. Abra comigo, livro de Marcos, capítulo 5. Não sei se está o tema aqui, mas o tema da mensagem é: tua voz é segurança. Repita comigo, tua voz é segurança. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 22. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. Um homem chamado Jairo, chefe da cidade, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, lhe pedindo com muita insistência. Pode tomar seu assento. Olhe para mim. Irmãos, eu quero introduzir aqui nesta mensagem algumas coisas da minha particularidade a respeito deste homem. Para vocês que não conheceu ou que não conhecem a história de Jairo, quem era Jairo? Jairo não era qualquer homem. Jairo, ele era chefe da sinagoga. Ele era um líder religioso, ele era famoso, ele era respeitado. Jairo cuidava das coisas de Deus, ele organizava o templo, ele organizava quem ia ministrar, quem ia levar uma palavra. Jairo era de uma posição elevada, patente alta. Esse era Jairo. Jairo estava acostumado sempre a ser servido, elogiado. Jairo, financeiramente falando, era uma pessoa bem-sucedida. Não tinha problema com essas coisas. Eu acredito que Jairo tinha uma família linda, uma família bonita, na presença de Deus. Só que um dia, as coisas começam a mudar na vida de Jairo. Eu imagino a esposa de Jairo conversando com ele, dizendo, meu amor, a nossa filha não está muito bem. Nossa filha não está legal. Eu imagino ali o diálogo entre Jairo e a sua esposa. Olha, ela vai melhorar, meu amor. Ela vai ficar boa. Jairo trabalhando, cumprindo o seu dever como chefe de uma sinagoga. Chega em casa e a esposa vai dizer para ele, meu amor, ela não está boa. Ela não melhorou. Pelo contrário, ela está piorando. E eu acredito que no coração de Jairo começou a bater um desespero. Começou a bater um sentimento de medo, de temor, porque era sua filha. Se fosse comigo, eu estaria apavorado. Só que a Bíblia vai dizer que Jairo, ele era um religioso. E eu acredito que ele não era muito fã de Jesus. Ou se ouviu falar, se ouviu falar dos milagres, das pregações de Jesus, mas a Bíblia não relata outro encontro de Jairo com Jesus, somente esse. Só que, por mais
mais que Jairo era religioso, por mais que Jairo era de alta patente, por mais que Jairo era famoso, quando a dor bateu em sua casa, em sua porta, a dor de saber que pode perder a quem ele mais ama, então ele resolve tomar uma atitude, porque o cargo de Jairo não resolveu, o título de Jairo não resolveu, o dinheiro de Jairo não resolveu, acredito que ele chamou até médico, não resolveu. Posição de Jairo não adiantava nada. Então ele vai, deixa de lado essa posição e vai até Jesus. E a palavra de Deus diz que quando ele chega diante de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. E quando uma pessoa chega dessa maneira diante de Jesus, a atitude de Jesus é diferente. Se eu chego diante de Jesus soberbo, de nariz em pé, de queixo empinado, é uma coisa. Mas quando eu chego diante de Jesus e me lanço e me prostro, aí é diferente. A Bíblia vai dizer que Jairo, ele se lança diante de Jesus, e ele vai dizer para Jesus que ele precisa da presença de Jesus em sua casa. Ele vai dizer para Jesus que ele precisa urgentemente de Jesus em sua casa. Ele vai dizer para Jesus: a minha filha está muito doente. Naquele momento, o Jairo grande, o Jairo exaltado, ficou calado, não tem mais orgulho, não tem mais soberba, não tem mais nada. E Jesus atende o pedido de Jairo. E Jesus está indo com Jairo para casa, no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, padecendo de uma doença, rouba a cena por uns momentos, toca em Jesus e é curada. Aquela mulher, ela coloca em teu coração que somente tocando em Jesus ela seria curada de uma doença que já o perseguia há 12 anos. E ela alcança seu milagre. Então, depois que Jesus cura aquela mulher, Jesus continua o caminho até a casa de Jairo. Só que no meio desse novo caminho, depois desse milagre, a Bíblia vai dizer que chega uma notícia de pessoas que estavam na casa de Jairo, ou que estavam já sabendo do problema da filha de Jairo. Eles vão até Jairo e dão essa notícia: Jairo, a tua filha já morreu. Não adianta mais incomodar o mestre. Não adianta mais incomodar a Jesus. Naquele momento, era a voz da morte. Era a voz do fim. Era a voz dizendo a Jairo: desista. Acabou. Não deu tempo. Era a voz dizendo para Jairo: você acreditou até enquanto ela estava viva, mas agora não tem mais jeito. Era a voz dizendo a Jairo: Jairo, chega, acabou, Jairo. Só que quando eles dizem isso, Jesus também vai dizer para Jairo a sua palavra. Jesus vai dizer para Jairo assim: não temas, crê somente. Jairo tinha uma notícia de quem estava em sua casa, sabendo do seu problema, que já tinha acabado, que a menina tinha morrido, que não tinha mais jeito. Só que agora Jesus dá para Jairo uma notícia dizendo: não temas, crê somente. A voz de Jesus é a voz que traz segurança para Jairo.
A voz de Jesus é a voz que traz segurança para a minha vida. Porque quando Jesus fala, a morte perde a autoridade. Quando Jesus fala, o medo perde a sua força. Quando Jesus fala, o desespero perde o espaço na minha vida. Quando Jesus fala, a minha fé acende como uma brasa de fogo. Quando Jesus fala, até a tristeza salta de alegria. Eu me lembro quando o amigo de Jesus estava morto, e a irmã de Lázaro, as irmãs de Lázaro, chega até Jesus e diz para ele: olha, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega diante do lugar que colocaram Lázaro, a Bíblia vai dizer que ele clama em alta voz. E a voz de Jesus vai até o sepulcro, vai até onde Lázaro estava, e Lázaro volta à vida. Porque a voz de Jesus é impactante. Quando Jesus fala, a segurança sente no meu corpo. A Bíblia vai dizer que Jairo então continua a caminhada até a sua casa. De um lado, uma voz que disse para ele: ela já está morta, ela já morreu. Do outro lado, uma voz que dava segurança a ele, dizendo: crê somente, tenha fé. E Jairo foi. A filha na casa de Jairo, para muitos estava morta. A filha na casa de Jairo, para muitos, não tinha mais solução. Mas Jesus tinha falado. Irmãos, entenda uma coisa. Quantas pessoas têm abandonado o seu milagre no meio da caminhada, porque têm ouvido essas vozes do mundo? Quantas pessoas têm perdido o milagre que Jesus tem na vida dela, porque ela tem ouvido vozes dizendo para ela: não tem mais jeito. Vozes que têm dito para ela: não tem mais jeito mais para o teu casamento, não tem mais jeito para o teu filho, acabou. E pessoas têm dado ouvido a essas vozes e não dado ouvido à voz de Jesus, que faz e cumpre a promessa. No caminho, irmão, no nosso caminho com Jesus, sempre vai haver pessoas dizendo para nós: para de lutar por ela, para de lutar por ele, tem jeito não adianta. Sempre vai ter pessoas dizendo: você está perdendo o seu tempo, não adianta, olha a situação que está, isso aí já morreu faz tempo. E Jesus está dizendo para nós: creia somente. Jesus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: creia somente. A Bíblia vai dizer que Jairo confia naquela palavra, vai com Jesus em sua casa, e quando chega lá na sua casa, a Bíblia vai dizer que estava uma confusão geral, um monte de gente chorando, um monte de gente gritando. Lá no versículo 38, um monte de gente confusa, porque não acreditava nos milagres de Jesus. E Jesus chega a ver aquela confusão, as pessoas chorando, as pessoas gritando, e Jesus vai dar uma palavra: por que vocês estão fazendo isso? Ela não está morta. Mas as pessoas não creem.
As pessoas preferem acreditar que a morte é o fim do que acreditar que Jesus é um milagre. Então Jesus toma uma atitude. Ele coloca essas pessoas para fora, que tinham levado essa má notícia, que tinham levado a notícia da morte para Jairo, que tinham falado para Jairo desistir de Jesus, que tinha falado, irmãos, há momentos na nossa vida que nós temos que colocar essas pessoas para fora de casa. Há momentos na nossa vida que nós temos que colocar essas pessoas para longe da gente, que fica dizendo que não tem mais jeito, que fica falando, você está perdendo seu tempo. Nós temos que colocar essas pessoas para fora. Nós temos que colocar pessoas dentro da nossa casa, colocar pessoas dentro da nossa vida que soma, que acredita, que tem a mesma fé que nós temos. Temos que colocar pessoas em nossa volta que crê no mesmo Jesus que nós cremos. Jesus coloca aquela turma tudo para fora. Você tem que parar de levar para a tua casa pessoas que não acreditam no milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Você tem que colocar para fora pessoas que não acreditam que Jesus vai fazer um milagre na vida do teu filho. Ainda que aos olhos humanos esteja morto, Jesus, a palavra de Jesus, a voz de Jesus é a nossa segurança. A voz de Jesus é a base da igreja. Se eu e você não acreditar na voz de Jesus, nós estamos perdidos. Jesus entra para dentro da casa de Jairo. Jesus convida Jairo, a esposa de Jairo, e alguns dos seus discípulos que acreditavam, que tinha fé. E eles entram para dentro da casa de Jairo. Dentro de um quarto há uma menina, que aos olhos humanos não tem mais jeito, morreu. Mas quando Jesus chega, ele olha para aquela menina, ele vai dizer para ela, Talita cumi. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante. Eu não sei o que você está passando lá na tua casa. Eu não sei, foi a notícia que você recebeu. Eu não sei qual foi o morreu que chegou até os seus ouvidos. Eu não sei. Eu não sei se foi um sonho seu que morreu, ou disseram para você que morreu. Eu não sei se foi o seu casamento que disseram para você, morreu, acabou. Eu não sei. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui nesta noite com Jesus, dizendo, Jesus, vai para minha casa porque lá está morrendo, lá acabou, lá não tem mais vida, lá não tem mais alegria. Eu não sei, mas Jesus sabe. E Ele está dizendo, não temas, crê somente. Jesus trouxe você aqui nesta noite para dizer para você, não temas, crê somente. Quando você decide acreditar na voz de Jesus, a sua história muda. Jairo poderia ter parado no meio do caminho, mas ele não parou. Jairo poderia ter desistido no meio do caminho, mas ele não desistiu. Jairo poderia ter dado ouvido àquelas pessoas que disse para ele, a tua filha morreu, voltado e enterrado a sua filha, enterrado o seu sonho. Mas ele escolheu caminhar na voz que lhe dava segurança. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui, continua andando comigo, filho. Continua andando comigo, filha.
Não pare no meio do caminho. Irmãos, eu sinto Deus aqui de uma forma tão linda. Quando eu entrei aqui hoje, eu olhei, o Senhor liberador no meu coração, filho, é hoje. Eu trouxe pessoas aqui, eu trouxe filhos, filhas aqui hoje, porque é hoje. Tem pessoas aqui que não estavam mais acreditando na minha voz. Tem pessoas aqui que a voz do mundo, a voz da morte, a voz do desiste, a voz do enterra estava falando mais alto do que a minha voz. Deus está dizendo para você: não enterre o que eu ainda vou ressuscitar. Deus está dizendo para você: a minha voz tem poder. Eu criei todas as coisas pela minha palavra. A minha voz é o que levanta o caído. A minha voz é o que ressuscita mortos. A voz do Senhor, ela entra nos ambientes e ela transforma o ambiente de morte em vida. Irmãos, é a voz do Senhor. Neste momento o Senhor está silenciando as outras vozes, que quando você adentrou aqui dentro, ela ainda estava falando no teu ouvido. O Senhor está silenciando essa voz, porque se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor falou, está resolvido. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele te deu essa promessa ainda está de pé. Oh, meu Deus. Você precisa sair desta noite aqui hoje decidido. Qual é a voz que você vai dar ouvido? Qual é a voz que você vai dar ouvido? Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor tem falado, e muitas das vezes a voz do Senhor ela não está chegando aonde deve chegar, porque as outras vozes estão muito mais altas do que a dele. O seu nível de fé está baixo, porque você não tem ouvido a voz do Senhor. Não permita que a voz do Senhor se silencie dentro da tua vida, da tua alma. Oh, aleluias. Hoje você precisa sair daqui decidido. Você precisa decidir que você não vai ser mais governado por essas vozes lá fora. A voz que vai governar a tua vida é a voz de Jesus. A voz que vai governar a tua história é a voz de Jesus. A voz que vai direcionar o seu casamento é a voz de Jesus. A voz que vai dar do teu filho é a voz de Jesus. Você precisa sair daqui decidido. Queridos, se coloca de pé. O que eu vou fazer aqui nesta noite é um ato profético. E foi justamente esse ato que o Senhor me mostrava em visão. O louvor não precisa subir aqui hoje. O louvor também vai ser ministrado. O pastor hoje, sem saber, pediu oração para o louvor, pediu intercessão para o louvor. E hoje também eu vi com esse intuito no meu coração. Mas eu quero fazer um convite, porque foi dessa maneira que eu vi. Escute o que eu vou falar para vocês. O Senhor me mostrava mulheres fortes, mulheres de oração, mulheres de Deus. Mas essas mulheres, elas estão sendo bombardeadas por vozes do mal.
Essas mulheres estão sendo bombardeadas, pastor Marcelo, por vozes, dizendo para elas parar, para elas desistir, para elas jogar a toalha. E quando eu vi e ouvi do Senhor, o Senhor me disse: filho, você vai chamar elas para frente do meu altar, porque eu vou renovar cada uma delas. Mulheres que falavam em línguas, que se entregavam no mistério, mas que estão apagadas, com as suas lamparinas, fraquinhas, de tanta vozes. Irmãs, escute, o Senhor vai reacender, o Senhor vai fazer hoje de uma forma que nem vocês estavam esperando isso.